Salve Maria Santíssima a todos. Com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, estamos aqui para gravar mais um vídeo de conhecimento, de esclarecimento sobre a purificação passiva dos sentidos. Antes de iniciar esse vídeo, peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu like, aperte o sininho e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Nos ajude para que esse canal possa crescer, para que esse apostolado chegue a muitas almas, a muitas pessoas. E hoje eu quero trazer para vocês, mais um conhecimento, Estou aqui com o livro As Três Idades da Vida Interior, de Garrigou Lagrange, e trago hoje sobre o defeito dominante, Será que você sabe qual é o teu principal defeito dominante, Talvez você está sendo purificado e não está sabendo o ponto específico, a raiz do porquê e da onde você está sendo purificado, Então você fica um pouco perdido, se perguntando, o que está acontecendo comigo, onde que Deus está me purificando, qual o ponto certo. Então nesse vídeo eu quero trazer você a esse conhecimento, nesse vídeo, para que você possa buscar, fazer esse mapeamento, essa busca interior dentro de você, qual é o seu defeito dominante, se você já sabe qual é o teu defeito dominante, ou se você ainda não sabe. Então convido você, com a luz do Espírito Santo, a buscar esse conhecimento dentro de você, para que você possa se conformar, se unir a Deus nesse grande trabalho que Deus está fazendo na sua alma, Então, a nossa vida espiritual não é fácil, nós sabemos disso, Nossa peregrinação rumo ao céu, rumo à pátria celeste, nós caminhamos, ainda por vias duras, tortuosas, difíceis, Nós caminhamos, por espinhos, nós ainda caminhamos pisando em brasas, em pedras. Então esse é o caminho até chegarmos até o céu. É um caminho difícil, é porta estreita, como Jesus fala no Evangelho, é porta estreita, e apertada. Então nós temos que caminhar pelos espinhos, pisando em brasas, pelas dificuldades da vida. Não é um caminho fácil, o caminho rumo ao céu é um caminho difícil, a porta é estreita e apertada, poucos serão os que passarão por essa, que entrarão por essa porta, poucos, Jesus falou, Então, não falta, nesse caminho, as noites frias, as noites escuras da nossa vida, não falta, Não falta as indecisões, não falta o desânimo, não falta a vontade de desistir, não falta as lutas, as guerras, as batalhas, não falta dentro de nós, E tudo isso vem para nos ameaçar, Ameaçar para nós desistirmos da caminhada rumo ao céu, Tudo isso vem de assalto, vem nos assaltando, Com certeza você passa por esses momentos, Você que está nessa purificação passa por esses momentos, Tortuosos, perigosos, que te toma por assalto. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Será que isso é para mim? Será que eu estou mesmo nessa purificação? Tudo isso são perigos que nós passamos, na nossa vida, Passamos por desertos escaldantes, Enfrentamos animais selvagens. Quantos animais selvagens você enfrenta na sua vida espiritual? Quantos animais tem, Animais que vêm, verdadeiras bestas assassinas. Então, nós temos que lutar contra esses assaltantes, de toda a espécie. Temos que lutar contra todos eles. Tem tudo isso nesse caminho. Tem
muitos animais ferozes, peçonhentos, né? Mas nós temos que lutar, temos que perseverar. Jesus falou, se perseverar até o fim, será salvo. Então o caminho não é fácil, como eu falei no início, o caminho é de espinhos, o caminho é de pedras, o caminho tem muitos bichos pelo caminho, tem muitos. É cruz, é carregar a cruz, é subir o Calvário. O caminho do céu é subir o Calvário. Não tem céu se não tem cruz. Não existe céu se não tem cruz, né? Então nós precisamos cultivar o que dentro de nós, né? A fé, a esperança, a sabedoria, né? Ter o discernimento para o quê? Para evitar as armadilhas dos nossos inimigos. Termos sabedoria, temos entendimento. Então, por isso que hoje eu venho aqui trazer para vocês, né, sobre o defeito dominante. Você conhece o seu inimigo que está dentro de você? O seu inimigo doméstico que está dentro de você, que é o nosso pior inimigo, que somos nós mesmos? Nós mesmos. Ninguém pode te tirar de Deus. Ninguém. Nem o demônio pode te tirar de Deus. Mas você mesmo pode. Você mesmo pode tirar você de Deus. Você mesmo pode. Isso é forte, né? No dia que eu ouvi essa frase, eu fiquei refletindo muito sobre isso. Os santos falam isso. Ninguém pode te tirar de Deus. Nem o demônio pode. Mas você mesmo pode tirar você de Deus. Então vamos ver o que o padre Reginaldo Garrego Lagrange está falando para nós, né? Para que nós possamos buscar dentro de nós quais são os obstáculos que tem dentro de mim, né? Quais são os obstáculos que tem dentro de mim que impede, né? Que impede que a graça aconteça, né? Quais são esses obstáculos, né? Quais são os maiores obstáculos e tanto o mais duro, né? Beirando o impossível será para aqueles que não reconhecem sua própria fragilidade, né? Então, qual é o maior perigo que nós podemos correr? É não reconhecer, é não enxergarmos a nossa fragilidade. Então, nessa purificação passiva do sentido, o que Deus faz? Deus leva a alma a ver a sua miséria, a ver a sua pobreza, a ver a sua indigência. Então, Deus leva a alma a ver tudo isso, a ver o seu ponto fraco, né? A ver o seu ponto fraco, porque o ponto fraco que frequentemente será atacado pelos mais diversos inimigos. Então, o ponto fraco que você tem é esse ponto fraco que o inimigo vai atacar em você. O inimigo vai atacar em você nesse ponto fraco. E aqui no tomo 2, né, as 3 idades da vida interior no tomo 2, na página 616, vai falar assim, olha que interessante. A necessidade dessa purificação, como é mostrada no mesmo lugar, vem dos defeitos dos iniciantes. Então, qual é a necessidade que tem essa purificação? Porque essa purificação é necessária por causa dos defeitos que nós temos ainda na alma. Por isso que ela é importante, né? Defeitos que podem ser resumidos a 3. Aí ele vai falar os 3 defeitos que existem aqui na alma, né? O orgulho espiritual. Primeiro, o orgulho espiritual, a sensualidade espiritual e a preguiça espiritual. Rapidamente eu vou falar para você aqui de cada um deles. Pode ser que você se encaixe em algum desses defeitos aqui, né? Em algum desses defeitos aqui. A sensualidade espiritual. O que é a sensualidade espiritual? Da qual tratamos aqui, sobretudo, sob o nome de cobiça espiritual. É uma cobiça espiritual.
consiste em se ligar imoderadamente às consolações sensíveis que o bom Deus concede às vezes na oração. Então essa sensualidade espiritual vem da pessoa, da alma, que na oração ela tem consolação sensíveis e ela entra ali numa certa sensualidade, numa cobiça espiritual, né? Busca-se essa consolação por ela mesma. Então, ela busca consolações, né? Isso é sensualidade espiritual, quando você busca consolação por você mesmo. Isso é sensualidade espiritual. Não está sentindo nada na oração e fica querendo sentir algo, querendo ter consolação. Isso é sensualidade espiritual. Então, eu creio que nessa purificação passiva do sentido, Deus aqui está purificando a alma desses três defeitos, tá? Sensualidade espiritual, orgulho espiritual e preguiça espiritual. Então, se você se encaixa em algum desses três, então vamos ver aqui, tá? Deus concede, às vezes, na oração, busca-se essa consolação por elas mesmas, esquecendo-se de que elas não são um fim, mas um meio. Prefere-se o gosto das coisas espirituais à sua pureza. Então, a alma, a pessoa, ela quer sentir mais as consolações da oração, das coisas espirituais, do que a pureza. Porque o que Deus faz? Deus tira essas consolações para que a alma tenha a pureza verdadeira, que ela não vá buscar a Deus pelo que Deus tem, pelo que Deus vai dar para ela, pelos bens, mas pelo que Deus é. Então a alma aqui, né, como fala, esquecendo-se de que elas não são fim, mas o meio. Prefere-se o gosto das coisas espirituais à sua pureza. A alma quer os gostos, quer os deleites, quer os regalos, né? Então isso tudo é sensualidade espiritual. E Deus entra purificando a alma desse defeito. E se busca assim a si mesmo, a propósito das coisas santas, no lugar de buscar a Deus como seria necessário, entre outros autores, essa busca de si mesmo, isso é muito perigoso, né? Um defeito dominante que você pode ter, pode ser a satisfação própria das coisas, em fazer as coisas por satisfação sua, você pregar a palavra de Deus para te satisfazer, você ler a palavra de Deus para te satisfazer, você rezar um santo texto para te satisfazer, enfim, fazer todas as coisas para tua satisfação. Isso é um defeito, isso pode ser um defeito dominante. O que é o defeito dominante? Eu vou explicar aqui o que ele é, aquele que domina, né? Aquele que sobressai sobre todos os outros defeitos, né? Sobre todos os outros defeitos. Então é importante você buscar dentro de você qual é o teu defeito. Se o teu defeito está entre esses daqui que eu estou falando, ótimo, né? Vamos lutar, vamos. Como que eu vou, então, irmã, fazer contra esses defeitos aqui? Você não vai fazer nada. Quem vai fazer é Deus. Deus já está fazendo. Deus já entrou purificando tua alma para te libertar desses defeitos aqui. O que é importante é você ter a consciência de que você tem esses defeitos e que Deus precisa purificar. Como fala aqui no início, a necessidade dessa purificação é você identificar, Deus mostra nessa purificação passiva do sentido, Deus mostra as misérias da alma. Então, quando Deus mostra essas misérias, qual é a minha atitude? Me humilhar. Pedir para Deus piedade, compaixão. Pedir, Deus, me ajuda. Deus, age em mim. Né? Pedir isso para Deus. No lugar de buscar a Deus como seria necessário, entre outros autores, essa busca de si mesmo se encontra no apostolado exterior. Então, até
Você pode estar fazendo um apostolado na igreja e buscando a si mesmo. Você pode estar no apostolado, de repente, de visita às famílias. E de repente você pode estar fazendo isso por você mesmo. Você pode estar no apostolado da leitura, na equipe de liturgia e lendo para você mesmo. Então tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. O que tem que buscar? A pureza. Em tudo isso tem que buscar a pureza. Não fazer por você mesmo. Não fazer mais para a tua satisfação própria, mas fazer por puro amor a Deus. Por isso que Deus tira todo o gosto. Por isso que Deus tira todo o prazer, para que a alma se corrija desse defeito. Que ela não faça mais por ela e nem para ela, mas para Deus, tá? Essa busca de si mesmo se encontra no apostolado exterior em tal ou tal forma de atividade. Então aqui eu falei para você da sensualidade espiritual, que é essa cobiça espiritual, né? Que é essa busca de consolações sensíveis. Isso aqui todos iniciantes têm, né? Por isso que aqui são os 3 pontos que Deus entra nessa purificação, purificando esse defeito aqui, tá? Então, essa busca de consolação sensível, né? Às vezes na oração. Então, por isso que a oração tá difícil para você rezar. Porque você não tem mais, porque Deus foi tirando essa sensualidade espiritual, foi tirando essa consolação, foi tirando todos esses deleites, esses gostos de você que você tinha antes da purificação. Por isso que hoje está difícil de você rezar. Por quê? Porque Deus está te purificando, te corrigindo dessa sensualidade espiritual. Por isso que está difícil de você rezar um texto, de você ler a palavra, de você fazer qualquer coisa espiritual. Por isso que está difícil. É importantíssimo. Eu peço que você veja esse vídeo do começo até o fim. Assista esse vídeo do começo até o fim. Não fique pela metade, porque é muito interessante. É uma direção espiritual. Estou aqui para ajudar vocês, para vocês prosseguirem nesse caminho, como eu iniciei aqui, difícil, escuro, estreito, com muitas pedras, espinhos, brasas, mas vamos caminhar, vamos chegar lá, que a vitória é certa com Cristo Jesus. Então, é uma grande graça Deus está fazendo isso, né? E o outro defeito, né, que pode ser um defeito dominante também, é a preguiça espiritual. O que é a preguiça espiritual? Provém geralmente quando a cobiça espiritual ou uma outra busca egoísta, não tendo satisfeito como se queria, se cai na impaciência e no certo desgosto do trabalho da santificação, na medida em que se trata de avançar pela via estreita. Então, aqui é a preguiça espiritual. Quando a alma vê que está difícil para ela, que está complicado para ela, que não tem gosto, não tem prazer, não tem vontade, não tem satisfação, ela cai aqui nessa impaciência. Eu não estou mais, antes eu rezava tanto, antes eu rezava um rosário, hoje só rezo um terço e com muita dificuldade. Então ela entra nessa impaciência aqui, né? Nessa busca egoísta, ela começa essa busca egoísta para ela, só para ela, para si. Ela tem uma busca egoísta só para si e não para os outros, né? Não sendo satisfeita como se queria, se cai na impaciência. Então, conforme ela não está indo rezar, não está conseguindo, não estou tendo consolações, não estou tendo deleites, não estou tendo visualizações, não estou tendo toques, não estou tendo arrepios, não estou tendo emoção, não estou tendo nada disso, ela cai na impaciência. O que ela faz? Ela desiste. E no certo desgosto do trabalho, ela fica com desgosto do trabalho. E com desgosto do trabalho, da santificação,
ela pode muito bem cair nesse desgosto do trabalho da santificação. Porque, meus irmãos, o que é a santificação? Deus santificando. É Deus trabalhando a alma, tirando toda a escória, tirando todo o ferrugem, tirando todos os bichos que tem dentro da nossa alma ainda, todas as manchas, limpando. É um trabalho imenso de Deus na nossa alma. É um trabalho muito grande que Deus tem. Então a alma aqui com a preguiça espiritual, ela fica com desgosto do trabalho na santificação, porque ela não está vendo nada, porque ela não está participando de nada, porque ela não está sentindo nada. Então ela fica com desgosto. Eu quero que você se olhe, que você se avalie no que eu estou falando. Se você está com essa preguiça espiritual, nessa purificação passiva do sentido, se Deus de repente está te purificando por ela, ou Deus pode estar purificando por outros meios, como eu já falei aqui, pela perseguição, pela humilhação. Tem outros meios de Deus purificar também. Mas aqui são 3 defeitos principais que Deus entra purificando a alma aqui, né? Então, na medida em que se trata de avançar pela via estreita, olha aqui, quando a alma vê que é difícil o trabalho dela, o trabalho da alma, que está difícil, que está complicado pela via estreita, o que ela faz? Os antigos falaram muito dessa preguiça espiritual e desse desgosto a que chamava de assídia. Então a alma fica com desgosto, ela quer desistir, ela fica, ai, é muito trabalho, essa purificação tá muito difícil, ela fica numa inquietação, ela fica se achando que é muito complicado, que não vai dar conta, que isso não é para ela. Aí entra naquele desgosto, um desgosto que ela entra na alma dela. Então, entra aqui assídia. Eles dizem mesmo que essa assídia, quando se acentua, leva a malícia ao rancor. A pusilanimidade, a alma fica pusilânime, a alma pequena, pusilanimidade, alma pequena, ela não pensa mais grande, ela é pequena, medíocre, tacanha, uma alma baixa, uma alma raquítica, é uma alma pequena, pusilanimidade. Ao desencorajamento, ela fica desencorajada, a alma fica desencorajada na preguiça espiritual. Meu irmão, se você está se sentindo desencorajado nessa purificação passiva do sentido, nessa aridez, saiba que você está sendo purificado da preguiça espiritual. Da onde vem esse desencorajamento nas coisas, nas atividades, nas ações que você tem que fazer? Dessa preguiça espiritual, que Deus está te purificando. Leva ao desencorajamento, ao torpor, a dissipação do espírito do lado das coisas proibidas. Então aqui é a preguiça espiritual. Agora vamos para o terceiro, o orgulho espiritual, né? Que é o orgulho espiritual? Se manifesta muito frequentemente quando a cobiça espiritual, tudo é cobiça. A sensualidade é uma cobiça espiritual. A preguiça também é cobiça espiritual e a sensualidade também cobiça espiritual, tá? Quando a cobiça espiritual ou uma outra busca egoísta e satisfeita, quando as coisas correm como se deseja, então aproveita-se da própria perfeição, julga-se severamente os outros, coloca-se como mestre quando se é ainda apenas um pobre discípulo. Esse orgulho espiritual, diz São João da Cruz, leva os iniciantes a fugir dos mestres que não aprovam esse seu espírito e acabam, enfim, por sentir rancor.
Eles buscam um guia favorável a seus gostos, desejam entrar em sua intimidade, confessam-lhe suas faltas de maneira e não se diminuírem, e acabam por se desculpar ao invés de se acusar. Então ele se desculpa, não se acusa diante das faltas. Há também o confessor especial para os maus casos e outros reservado para os confidentes exclusivos do bem. Então aqui ele tem dois confessores, um para os casos, os pecados grandes e outros para os pecados pequenos. Eles escolhem, né? Esse orgulho espiritual leva a uma certa hipocrisia farisaica. E isso mostra bem que os iniciantes, dos quais fala que São João da Cruz, são ainda muitos imperfeitos. São iniciantes no sentido em que essa palavra é geralmente entendida pelos autores espirituais. Então, esse orgulho espiritual leva a alma à hipocrisia, leva a alma a querer ser mestre dos outros. Eu já sei disso, já sei daquilo. Pode ser que você possa estar falando assim, tudo que a irmã Inês está falando, eu já sei. Mas isso aqui é orgulho espiritual. Será que você sabe mesmo? Será que você tem profundidade do que eu estou dizendo? Né? Então, tudo isso leva a alma, né? Esse orgulho espiritual, né? Eles fogem dos mestres, eles fogem das pessoas que querem corrigir, eles fogem, né? Daqueles que querem ajudar, né? Então, aqui é os três, né? 3 pontos que eu queria falar para vocês, tá certo? Então, vamos lá. O que o Garrigou Lagrange fala sobre esse defeito, né? O defeito, ele é em nós, aquele que tende a prevalecer sobre os outros, e assim sobre nossa maneira de sentir, de julgar, de simpatizar, de querer e de agir. É um defeito que em cada um de nós tem uma relação íntima. Olha aqui, esse defeito tem em nós uma relação íntima com nossos temperamentos. Com nossos temperamentos individual, né? Você deve saber qual é o seu temperamento, né? Então, o defeito dominante tem uma relação íntima com o seu temperamento. Aí ele vai falar, há temperamentos voltados para a moleza, né? Aquelas pessoas que são voltadas para a moleza, aqueles temperamentos, aquelas pessoas moles, né? Mais paradinhas, né, que não é muito de ação, não é muito de agir, né? Geralmente esse é o temperamento, às vezes, o melancólico pode ser, né? Tem o fleumático, né? Então, esses são temperamentos mais voltados, né, para mais ali, mais pacato, mais na sua, mais quieto, mais voltado para a moleza, né? Então, tem temperamentos individual. Há temperamento voltado para a moleza, a indolência, né? A pessoa indolente, que não é nem lá e nem cá, que não é nem 8 nem 80, né? É um pouco assim, né? A preguiça e a gula, né? Então, aqui a indolência, a preguiça, a gula espiritual, a sensualidade, como eu expliquei o que é a sensualidade, né? Existem outros voltados, sobretudo, para a cólera, né? Aqui já entramos, né? Mas no temperamento, né? O colérico, né? Ele é voltado muito para a cólera, né? Para a ira, né? Então, e o orgulho. Nós não sabemos todos, nós não subimos todos pelo mesmo vertente para o cume da perfeição. Então, tem diferença aqui, né? Então, nem todos, exemplo, um defeito que tem no melancólico, já é um que não tem no fleumático. Já um defeito que tem no sanguíneo, já não tem no colérico, né? No amorfo, no nervoso e em outros temperamentos, né? Então, nem todos sobem pelo mesmo cume da perfeição, são diferentes, né?
Tem diferença aqui, né? O colérico é mais voltado, né? Ele traz dentro de si, né? A irritabilidade, a ira, né? Um orgulho muito grande, né? Aquela coisa enraizada. Então, ali pode estar o seu defeito dominante, né? E ele continua, os que são de temperamento mole devem pela oração, olha aqui, os que são de temperamento mole, aqueles que são difíceis, que faz as coisas empurrada, que não tem aquele motorzinho ali, né, de ação, o que ele vai falar, né? Os que são de temperamento mole devem pela oração, já está dando dicas aqui, como que fazer, né? O que eu tenho que fazer, irmã? Meu temperamento é mole, esse que a senhora está falando, o que eu tenho que fazer, né? Então, a resposta é essa, pela oração, pela virtude, tornar-se fortes. Então, se você tem um temperamento fraco, mole, ali um pouco difícil de agir, de fazer as coisas, então pela oração, tornar-se fortes, né? Tornar-se forte, decisivo, né? Tornar decisivo. Então, o que você não pode se deixar é levar pelo seu temperamento, né? Ser o seu temperamento. O temperamento, gente, é para ser aperfeiçoado, tá? Aperfeiçoado. Deve pela oração aqui. Aqueles que são naturalmente fortes, aqui já estou falando já mais no ponto que tem mais uma liderança, né? Que é o temperamento, o colérico, o sanguíneo, né? Eles têm mais liderança, né? Aqueles que são naturalmente fortes, a ponto de serem facilmente rígidos, né? Trabalhando sobre si mesmo e pela graça devem tornar-se mansos, né? Então, aqueles, né, de temperamento mole, de temperamento fraco, que não tem força, que não tem aquele motorzinho, que não tem aquela liderança, pela oração devem se tornar fortes. E aqueles que já são naturalmente, como fala aqui, fortes, a ponto de serem facilmente rígidos, que já tem uma rigidez, que já age, já faz, já está tudo certo, que tem uma liderança, que eles têm que buscar pela graça a mansidão, né? Então, quando vier a irritabilidade, pedir a Deus pela graça. Antes dessa transformação progressiva do temperamento, olha aqui, é uma transformação progressiva do temperamento, quer dizer, você está em progresso, você está caminhando. É uma transformação progressiva do temperamento, tá? Do temperamento. O defeito dominante de cada um se manifesta. Antes dessa transformação progressiva do temperamento, o defeito dominante de cada um se manifesta. Então, o que está acontecendo nessa purificação passiva do sentido? O teu defeito dominante está se manifestando. E se você não souber trabalhar ele, se você não souber entregar ele para Deus, você é esse seu defeito. Entendeu? Então, você que tem um temperamento forte, rígido, quando vem a irritabilidade, você é a irritabilidade, né? Então, você não está tendo êxito nenhum, né? Então, ele é nosso inimigo. Olha aqui, antes dessa transformação progressiva do temperamento, o defeito dominante de cada um se manifesta. Ele é nosso inimigo doméstico. Você tem um inimigo doméstico, que é o teu defeito dominante. Pode ser que teu defeito dominante você goste de mentir, você gosta de querer ser melhor do que os outros. Enfim, nessa purificação passiva, o teu defeito dominante está se manifestando. É isso que está acontecendo. E o que ele é? Teu inimigo doméstico. Por quê? Porque ele te conhece. Ele sabe que você faz. Então, ele é muito perigoso. É teu inimigo doméstico.
mora junto com você. Mora junto com você. Se de repente você tem o defeito da maledicência, falar mal dos outros sem necessidade, né? Isso é um defeito dominante, né? O inimigo doméstico no interior de nós mesmos. Onde está esse inimigo doméstico? No interior de nós mesmos. Pois ele pode, caso se desenvolva, se esse inimigo doméstico se desenvolve, chega a arruinar por completo a obra da graça ou a vida interior. Olha que perigo. Se esse inimigo doméstico se desenvolver, ele pode arruinar por completo a obra da graça. A obra da graça ou a vida interior. Então, meus irmãos, né? Busca dentro de você. Peça para Deus, Senhor, que esse inimigo doméstico que está dentro de mim se manifeste e que eu possa, Senhor Jesus, com a tua graça, com a tua luz divina, Senhor, ser liberto desse inimigo dominante, desse defeito dominante que tem dentro de mim, Senhor. Porque ele pode arruinar a obra da graça. O que é essa purificação passiva do sentido? É a obra da graça, Deus trabalhando em você com a graça. É Deus se transformando. Deus está transformando você. Então, caso ele se desenvolva, olha que perigo, chega a arruinar por completo a obra da graça ou a vida interior. Às vezes, ele é como a fissura de um muro que parece sólido, mas não é. Como uma trinca, às vezes imperceptível, mas profunda na bela fachada de um edifício. O defeito dominante é tanto mais perigoso porque frequentemente vem comprometer nossa qualidade principal. Então, esse defeito dominante, ele compromete nossa qualidade principal. Nós não só temos defeito, temos também qualidades dentro de nós. Mas esse defeito dominante é tão perigoso que ele compromete a tua qualidade principal, que é uma feliz inclinação de nossa natureza, que deverá desenvolver-se e ser aperfeiçoada pela graça. Então, essa inclinação, né, que tem dentro de nós para as coisas boas deve ser aperfeiçoada pela graça. Por exemplo, alguém é naturalmente inclinado à mansidão, mas em consequência de seu defeito dominante, que pode ser a moleza. Olha aqui ele vai explicar. Então a pessoa, ela é mansa, mas essa mansidão, ela tem um defeito nessa mansidão. Ela é voltada à moleza, ela é mole, ela não tem atitude, ela não tem reação, né? Não tem reação. Um exemplo, uma mãe que vê um filho fazendo coisas erradas, ela é tão mansa que não tem força, energia para corrigir o filho. Isso é um defeito dominante, né? Um defeito dominante. Então, pode comprometer. Sua mansidão degenera em fraqueza. Então, ela se torna fraca. Excessiva indulgência e pode chegar a perder toda a energia. Olha o perigo aqui, né? Então, ela também pode, de repente, ter tudo isso e não ter a força de corrigi-los, de ali agir, fazer alguma coisa. Outra pessoa, ao contrário, é naturalmente inclinada à força, mas se deixa à vontade seu temperamento irascível. Então, aqui dá o exemplo de duas, da mansidão e a que tem a força, que tem a energia. Então, se ela se deixa completamente o seu temperamento, aquela força, aquela ira, aquela cólera, se ela se deixa livre, se ela deixa a liberdade daquele temperamento, o que acontece? Outra pessoa, ao contrário, é naturalmente inclinada à força, mas se deixa à vontade seu temperamento irascível, que aqui eu estou falando do colérico,
Sua força degenera em violência irracional. Então, ela tem a liderança, ela tem a força, ela tem a energia, mas ela não sabe domar. Ela não sabe, então ela deixa livre ao seu temperamento. E o que vai acontecer? Se degenera em violência irracional. Então, aqui é o defeito dominante dessa alma, né? A ira, a irritabilidade muito grande. Então, a alma, em vez dela, essa força deveria ser uma qualidade dela, mas ela deixou livre ao seu temperamento, se tornou um defeito, né? Se tornou um defeito. Causa de todo tipo de desordens. Em todo homem existe o preto e o branco. Há um defeito dominante e também uma qualidade natural. Então, em nós, na nossa alma, tem um defeito dominante e uma qualidade natural. Se estamos em estado de graça, olha aqui. Se estamos em estado de graça, existe em nós uma atração especial da graça, que geralmente vem primeiro aperfeiçoar a nossa natureza. Aquilo que de melhor existe nela. Então, em nós tem algo de bom. Deus colocou bondade em nós. Deus colocou coisas boas em nós. Quanto mais você estiver em estado de graça, mais você será ordenado, harmonizado, porque a graça harmoniza. A graça vem colocando ordem, tudo que é desordem, tudo que é o caos. A graça vem para irradiar-se em segundo sobre o que não é tão bom. Então, aquilo que não é bom em nós, com a graça de Deus, se torna bom, né? Se torna bom. Sem mim, nada podeis fazer. Então, olha que interessante. Então, a graça, que geralmente vem primeiro, aperfeiçoa a nossa natureza. A graça aperfeiçoa a nossa natureza. Aquilo que de melhor existe nela. Então, em você tem bondade, em você tem coisas boas. E é a graça que vai aperfeiçoar. Para quê? Para irradiar-se em seguida sobre o que não é tão bom. Então, a graça vem irradiando, a luz da graça vem sobressaindo sobre aquilo que não é bom, sobre aquilo que é ruim que tem em nós, né? Assim, alguns são levados à contemplação. E aí ele vai explicando, né? Então, né, já encerrando, né, esse nosso ensinamento, né? Então, o que você tem que fazer? Pedir a graça, né? O primeiro meio para descobrir o maldito defeito dominante é pedir a luz a Deus. Peça a luz. E essa purificação passiva do sentido é isso. É Deus iluminando. Por isso que tem sofrimento. Por isso que a alma sofre. Porque todos os defeitos estão sendo manifestados. Todos os defeitos estão vindo para fora. Todos os defeitos estão se apresentando. E aí tem o sofrimento. Porque essa luz está vindo sobre você. Nosso Senhor, peça com insistência pela graça de descobrir esse grande mal. Persevere nessa súplica até ser atendido. Isso mesmo. Depois é preciso examinar-se. O que você tem que fazer? Examinar-se, né? Ao acordar pela manhã ou quando os seus pensamentos se esvaziem frequentemente, para onde eles vão? Em geral, qual o direcionamento dos seus desejos ou dos seus interesses e preocupações? Geralmente, qual é a fonte geral da sua alegria ou da sua tristeza? De repente, o seu defeito dominante é uma tristeza que tem dentro de você, uma melancolia, pode ser, esse defeito dominante que Deus está curando você, né? Esse segundo método consiste em notar a alegria ou a tristeza que aparece na alma de modo incomum e em descobrir de onde emana essa emoção, de onde está vindo essa tristeza, de onde está vindo essa alegria. Busca a raiz de tudo, busca o princípio de tudo, de onde está vindo. Peça a luz divina para o Senhor te mostrar, né? Mesmo se existe a causa aparente, a alegria ou tristeza, pode ser tão desproporcionada que nos leve a suspeitar que nela haja uma razão adicional e oculta.
Geralmente podemos encontrar nosso defeito dominante avaliando nossas próprias confissões. Também na confissão você pode encontrar seu defeito dominante. Olha que interessante. Se nelas costumam se repetir sempre alguns, 2 ou 3 ou mais pecados, se 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes você confessa o mesmo pecado, olha o que acontece. Seja veniais ou mortais, que são sempre os mesmos, se os confessamos e voltamos a cometê-las, aí você vai ter que investigar. Por que eu sempre estou caindo nesse pecado? Convém aqui buscar com diligência a fonte desse pecado e a raiz comum que os gera a todos, né? Como podemos conhecer também nosso defeito dominante? Podemos conhecer também o nosso defeito dominante pelas tentações, que mais frequentemente nos assolam. Buscar a raiz dessas tentações é um ponto importante, né? Também pelas tentações, o inimigo, lembre que o defeito dominante é um ponto fraco, né? É interessante que o Reginaldo Garrigou Lagrange vem falar que o defeito dominante é um verme roedor, né? Ele rói, ele vai roendo, né? Tudo. Podemos conhecer também nosso defeito dominante pelas tentações, como eu falei, né? Devemos ficar sempre muito atentos às inspirações com que somos agraciados pelo Espírito Santo, apontando-nos onde que somos mais fracos. O Espírito Santo vai falar qual o ponto mais fraco que você tem, ou onde a tentação é mais forte e costuma nos vencer. É por qual sentido pedimos insistentemente a Ele que mortifique em nós exatamente esse ponto, né? A consciência diária também, fazer a consciência, o exame de consciência de manhã, à tarde, à noite, né? Também você consegue identificar o seu defeito dominante, né? Tudo isso são dicas para que você possa conhecer seu defeito dominante. Então, isso é muito importante, né? Para que nós possamos progredir, para que nós possamos continuar firmes na nossa caminhada e sabendo que a nossa caminhada é porta estreita e que não podemos desistir. Que Deus te abençoe, derrame muitas graças e se empenhe. Peça a luz do Espírito Santo. Essa purificação passiva já é isso, já é o Senhor mostrando para você os seus defeitos dominantes. Eles têm que ser corrigidos, eles têm que ser combatidos, para que nós possamos subir ao cume da montanha, que é o céu. Que Deus te abençoe, fica com Deus.